eu vou mostrar para vocês como fazer um descanso de copos ou porta-copos, como desejar, de tricô, trabalhando com I-cord no arremate. E aqui é um bordado que tem pessoas que chamam de bordado em ponto meia, e eu já vi também usada a nomenclatura de bordado em ponto duplo, porque imita o ponto meia, né? E é bordado bem em cima do ponto tecido. Para ele ficar retinho assim, sem ficar enrolando, eu coloquei um feltro aqui atrás, colado com cola pano, e aí ele fica bem firminho. Aí põe o copo aqui em cima e enfeita a mesa da ceia de Natal. Para fazer esse descanso de copos, nós vamos precisar de um fio. Aí a gente vai precisar de do mesmo tipo do fio, uma outra cor para fazer o bordado. Eu escolhi o branco. Vamos precisar de uma agulha de tricô. Aqui eu vou usar a agulha circular. Uma agulha de crochê para levantar pontos, etc. Uma agulha de tapeceiro para fazer o bordado e uma tesoura, claro. Então, esses são os materiais para fazer este porta-copos ou descanso de copos. Aqui eu tenho um outro, eu fiz num outro tom de verde. Esse não está com o acabamento aqui atrás. Então, olha, ele dá uma enroladinha, né? Eu vou demonstrar para vocês como fazer, primeiramente, a base, né? O descanso de copos, que é em tricô, e os acabamentos em I-cord. Para começar, eu vou montar 3 pontos na agulha e a gente vai começar com o I-cord. Para quem não sabe fazer o I-cord, nós temos vídeos aqui no canal, um vídeo que explica como fazer o I-cord com diversos tipos de agulha. Então, aqui eu fiz um nó corrediço. Esse já conta como um ponto, e vou colocar mais 2 pontos na agulha. 1 e 2. Então, ficamos com 3 pontos. Para ficar mais firme, eu dou uma laçadinha aqui. E aí, podemos começar o nosso I-cord. Eu vou fazer 3 pontos meia. Um, 2 e 3. Vou passar os pontos para a agulha da mão esquerda. E vou tecer novamente os 3 pontos. E assim, a gente vai fazendo o cordão, ou I-cord. Então, cada vez que eu faço esses movimentos, ó, passo os pontos para a agulha da mão esquerda, teço os 3 pontos. Então, esse movimento nós vamos chamar de uma carreira. Então, na verdade, né, são 2 movimentos.
passar os pontos para a agulha da mão esquerda e tecer os 3 pontos. Então, aqui eu completei mais uma carreira. Nós vamos fazer 27 carreiras. Então, de novo, passo para a mão esquerda os pontos e teço os 3 pontos. Como eu sei quantas carreiras eu já fiz? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, no ponto central, vai ficando uma corrente, olha. Então, a cada corrente dessa, cada elo, é uma carreira. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Você pode ir contando a cada carreira que você fizer, ou faz um tanto e depois contam todas as carreiras. Ou ainda, usar esse marcador de carreiras. Vou zerar aqui e eu já cheguei na carreira 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso prender aqui no meu dedo. Ele é tipo uma pulseirinha, né? Posso prender aqui no meu dedo e tecer com ele preso aqui no meu dedo. E a cada carreira que eu fizer, então, ó, passei os pontos para cá e vou tecer os 3 pontos. 1, 2 e 3. Terminei de tecer, marco mais um aqui. Ou então, se achar incômodo ficar com esse marcador aqui no dedo, você pode deixar em cima da mesa e a cada carreira que fizer, vai marcando ali. Então, aqui, ó, passo os pontos para a agulha da mão esquerda e teço os 3 pontos. Fiz mais uma carreira. A gente dá uma puxadinha assim, ó, para ir acertando o cordão. E vou lá no marcador e marco mais um. Eu vou fazer as 27 carreiras e já retorno aqui. Aqui eu estou na 26ª carreira. Agora, vamos dizer, não tenho o marcador de carreira. A gente pode usar esses marcadorzinhos aqui de cadeadinho. Por exemplo, aqui eu fiz 10 carreiras, pus um marcador. Fiz mais 10, pus um marcador. E mais, aí onde está o marcador é a 20ª carreira. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, eu preciso de 27, tá faltando uma. Aí, eu vou terminar aqui, fazer a última carreira, a 27ª carreira, e já vou mostrar como levantar os pontos pra gente começar a fazer o corpo do descanso de copos. Isso aqui. Vamos levantar os pontos e vamos tecer aqui. Então, deixa eu fazer aqui a 27ª carreira, né? 1, 2, 3. Pronto, fiz 27. Então, agora nós vamos começar a levantar os pontos. Para isso, eu vou precisar do auxílio de uma agulha de crochê. Aqui, nós temos a 27ª carreira, né? Que é essa aqui.
Nós vamos começar a levantar os pontos a partir da próxima carreira. Então, aqui eu vou pegar esses 2 pontos. 2 pontos não, na verdade é 1 ponto, mas os 2 lados do ponto. Vou laçar o fio, passar por dentro e puxar e colocar na agulha. E assim nós vamos levantando todos os pontos na direção desse ponto que tá na agulha. É sempre esse ponto aqui. Olha, eu vou pegar mais perto. Aqui eu vou inserir a agulha, vou laçar o fio, puxar, e aqui eu vou colocar na agulha deste jeito, ó, que assim o ponto não vai ficar torcido. Mais uma vez, vou inserir a agulha, laçar o fio e pôr o ponto na agulha. Novamente, inserir a agulha, laçar o fio e colocar na agulha. Olha, o ponto ele tem que ser colocado dessa forma, olha, que assim ele não fica torcido. Se ficar torcido, você esquecer, né? Não tem problema, porque daí na hora de tecer a gente distorce. Então, novamente, aqui, vou mostrar de novo, aqui, laço o fio e insiro na agulha. E assim a gente vai fazer 25 pontos. Aqui tem os 3 do começo, que é o I-cord, e aqui nós vamos levantar 25 pontos. Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, aqui agora eu tenho só aquela carreira que foi feita no início, a primeira, né? Então, aqui eu tenho os 3 pontos e 25 pontos levantados. Este final aqui, nós precisamos levantar mais 3 pontos. E esses 3 pontos, eu vou pegar nesses pontos aqui do início do trabalho. Então, aqui, olha, eu viro assim, aqui a gente tem o ponto, eu vou pegar nesta argolinha, laçar o fio e colocar na agulha. Aí, eu venho para o outro ponto, esse aqui, ó. Eu vou pegar esta argolinha. Deixa eu esticar aqui. Aqui, ó, esta argolinha. Laço o fio e coloco o ponto na agulha. E o último ponto, que tá aqui, que é o terceiro, vou pegar nesta argolinha, a argolinha da frente, laçar o fio e colocar na agulha. Então, ficamos assim, olha, 3 pontos, que é o I-cord desse lado,
25 pontos levantados e mais 3 pontos, que será o I-cord do arremate do lado esquerdo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Esse I-cord e esse I-cord que vai ser os acabamentos laterais. Feito isso, eu estou com o fio aqui no final da carreira. E eu preciso deste fio aqui, ó, entre esses 3 pontos. Então, como nós vamos fazer? Vou passar esses pontos para a outra agulha, assim, e vou passar o fio para frente do trabalho, e aqui nós vamos torcer esses pontos. Segura assim com bastante cuidado e vamos colocar aqui na agulha torcidinho. Faltou um ponto aqui. Ah, tá. Eu vou pegar assim meio torcido, depois a gente acerta. Aqui, olha, então estamos aqui com os 3 pontos. O avesso dos pontos tem que ficar virado para mim. Agora, com todos os pontos na agulha, posso tirar os marcadores, que era do início do trabalho. E vamos começar a tecer. Então, aqui eu viro minha agulha e vou tecer, ó, o fio aqui entre os 3 primeiros pontos e os 25 do corpo do descanso de copos. Então, aqui eu vou tecer os 3 primeiros pontos em meia, que é o I-cord lateral. Este é o lado direito. Esse primeiro ponto eu vou fazer em tricô. E vou fazer 23 pontos em ponto meia. Eu vou terminar a carreira aqui e depois eu volto com vocês para mostrar como fazer aqui no final da carreira. Então, aqui eu teci 3 meias, um tricô, 23 meias. Estão faltando 4 pontos para terminar a carreira. Eu teço um ponto em tricô, com o fio para frente do trabalho, eu tiro os outros 3 pontos e passo para a agulha da mão direita sem tecer. Viro o trabalho e vamos fazer a carreira do avesso. Então, no avesso, aonde eu fiz meia do outro lado, vai ser tricô aqui, aonde eu fiz tricô de lá, vai ser meia aqui, no avesso. 3 meias para começar a carreira do avesso, 3 pontos meia. 1, 2, 3. E mais um, aqui é o I-cord, mais um ponto meia. Então, eu começo a carreira fazendo 4 pontos meias. Agora, eu vou fazer 23
pontos tricô. Aqui, gente, eu tô dando este número de pontos, mas vocês podem fazer do tamanho que quiser. Lembrando que o número de I-cord tem que ter 2 carreiras a mais do que os pontos que serão tecidos no corpo do trabalho. Se você puser mais pontos, você pode até fazer um serviço americano ou jogo americano, como algumas pessoas chamam, né? Então, o tamanho fica a critério de cada um. Eu tô dando esse número de pontos para ficar naquele tamanho ali do descanso de copos que eu fiz como modelo. Então, aqui eu vou tecendo em tricô até ficar com 4 pontos na agulha da mão esquerda. Eu já vou mostrar para vocês porque esse último ponto antes de chegar no I-cord, eu trabalho ele ao contrário do que os pontos do corpo. Então, aqui, olha, cheguei no final, estão faltando 4 pontos para tecer, eu passo o fio para trás, teço um ponto meia, passo o fio para frente e tiro os 3 pontos para a agulha da mão direita, sem trabalhar, sem fazer. Aqui nós vamos fazer aproximadamente 34 carreiras. Então, olha, já tá aparecendo aqui o corpo. E esse pontinho aqui do lado do direito vai ficar em tricô. Por que que a gente tem esse ponto aqui? Vou mostrar para vocês. Olha, para poder marcar melhor o I-cord. Então, aqui é aquele ponto invertido, né? Ponto tricô que a gente faz quando ponto tricô quando a carreira é meia. Aí ele fica assim, olha. Fica mais destacado o I-cord. Aqui eu quero lembrar que eu fiz 34 carreiras. Então, eu vou fazer o número de carreiras para poder ficar quadradinho e já volto aqui com vocês. Fiz aqui 34 carreiras. Esse número de carreiras, ele não é uma coisa assim fixa. A gente, como nós queremos fazer um quadrado, aí eu vou fazendo as carreiras até que quando dobro assim, né, fica o tamanho certinho de um quadrado. Então, na receita, lá no PDF, eu vou colocar 34 carreiras, mas não precisa se prender nesse número. Inclusive, se você quiser fazer com outro tamanho, com outro formato, em vez de quadrado, um retângulo, isso fica a critério de cada tricoteira. E agora, vamos então para a última parte. Vamos fazer o arremate aqui, e esse arremate também é feito em I-cord. Bem simplesinho, bem tranquilo. Então, agora é o seguinte. Para fazer aqui, depois a gente vai arrumar, vou mostrar para vocês. Para ele ficar redondinho assim, nós vamos virar. Então, vou fazer 2 pontos meia. E não 3 como eu fazia antes. E aqui agora eu vou começar a arrematar, fazendo um SSK, ou diminuição à esquerda. Então, eu tiro um ponto, como se eu fosse tecer em tricô, 2 pontos. Volto os 2 pontos para a agulha e teço os 2 juntos.
volto para a agulha da mão esquerda, os 3 pontos. E aqui vamos repetir o processo. 1 e 2, tiro um ponto em meia, o segundo, volto os 2 para a agulha e teço pelas perninhas de trás. Volto os 3 pontos para a agulha da mão esquerda. Teço 2 pontos em meia. 1 e 2. E faço a diminuição à esquerda. Ou, como a gente vê a nomenclatura nos livros de inglês, SSK. Aí eu passei os 2 pontos para cá, eu coloco a agulha aqui, ó, e já teço os 2 juntos. Facilita, mas na verdade eles estão voltando para a agulha da mão esquerda. Então, de novo. 1 e 2 meias. Tiro um ponto, tiro outro ponto, volto para a agulha da mão esquerda, aqui, e sem precisar derrubar, já teço os 2 juntos pelas perninhas de trás. E assim eu vou fazendo até o final da carreira aqui, né? Até terminar. Ai, desculpa, olha eu aqui fazendo bobagem. Volta os pontos para a agulha da mão esquerda. Tece 2. Passo 1, passo 2 e teço os 2 juntos em meia. Aqui, olha, já fiz toda essa parte, estou chegando no final. Esse arremate você pode usar em qualquer peça, se você quiser dar este jeitinho aqui, olha, fica um cordãozinho, olha, o avesso, né? Bem bonitinho. Então, aqui estou com 4 pontos ainda na agulha. Vou passar os 3 pontos de volta, né? Para a agulha da mão esquerda. E vou tecer 1, 2 e passa e tece. Então, agora eu estou com 3 pontos na agulha da mão esquerda e 3 pontos na da mão direita. Eu não vou continuar arrematando, porque eu quero fazer um canto redondinho aqui, né? Olha, os 4 cantos tem que ficar bem redondinho, bem certinho. Então, como que a gente vai fazer isso agora? Vou cortar o fio. Cortei o fio. E agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou passar o fio na agulha. Aqui eu passei o fio na agulha. Aqui eu estou com os pontos como foram tecidos, né? O lado em ponto tricô tá de frente.
e o meia aqui assim. Então, eu não posso costurar dessa forma. Aí, eu vou torcer esses pontos aqui, ó. Tirei e ponho novamente na agulha. E aqui, eu vou virar aquela agulha. E vou ficar com os pontos assim, olha. Tricô, tricô, um com o outro. Viro para poder fazer a costura aqui tranquilamente. Aqui eu virei os pontos, né? Virei a agulha com as pontas da agulha pro meu lado direito. Ali os pontos pelo avesso, tricô, e aqui também pelo avesso. O fio está aqui, na agulha de trás. Então, eu venho na agulha da frente e faço um movimento em tricô e não derrubo da agulha. Passo o fio por baixo das agulhas e faço o movimento em meia e não derrubo da agulha. A linha tem que estar por baixo da agulha aqui, ó. Agora, eu volto aqui na agulha da frente e vou fazer um movimento em meia. E vou derrubar da agulha. Puxo o fio e faço aqui o movimento em tricô e não derrubo da agulha. Vou para lá, faço o movimento em tricô, derrubo da agulha e meia e não derrubo da agulha. Aí, aqui na agulha da frente, faço o movimento em meia, tiro o ponto, tricô e não tiro o ponto. Tricô. Tricô eu falo porque a gente coloca a agulha assim, como se fosse fazer um ponto tricô. E derrubo da agulha. E vou no último ponto, meia, e não derrubo da agulha. E aqui eu venho com meia, também não derrubo da agulha. Volto lá, faço tricô e venho aqui, derrubo da agulha, né? E aqui eu faço meia. E assim eu tirei todos os pontos da agulha. Agora eu dou uma ajeitadinha aqui e o canto fica redondinho. Aí, aqui eu arremato aqui por dentro, né, o fio. Eu gosto de dar um nozinho, sabe? Acho que fica mais seguro, né, do que só passar. Então, eu dou um nozinho aqui. E escondo o fio por dentro do I-cord, do cordão, que foi feito aqui na lateral. Corto o excesso. E vou arrematar aqui o começo, né? Que ficou essa pontinha aqui. Então, nós temos que fazer essa pontinha desaparecer. Olha, aqui tá assim levantadinho, né? Então, eu pego aqui e passo pra trás.
e o canto fica redondinho também, né? E aqui faço a mesma coisa. Dou um nozinho. E escondo a sobra por dentro do I-cord. Corto o excesso. E está pronto o nosso descanso de copo. Então, aqui eu fiz, olha. Então, fica arrematado com o I-cord os 4 lados. No próximo vídeo, eu vou ensinar o bordado. Se vocês gostaram, deem um like aí, né? Um joinha. Quem ainda não segue o nosso canal, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações e um bom trabalho!